Joe Biden escala em Luanda na segunda-feira, portanto amanhã, para visita oficial de Estado de 2 dias a Angola. Lançado em Luanda, programa oficial das celebrações dos 50 anos de independência nacional. Comitê Central delibera ajustamentos nos estatutos do MPLA durante Congresso Extraordinário de dezembro. Mininte suspende curso do SME devido à corrupção no processo de recrutamento. Vamos, sem mais demora, olhar já para o primeiro tema. Joe Biden escala aqui na capital do país amanhã para uma visita, aliás, oficial de Estado de 2 dias a Angola. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, vai chegar a Luanda amanhã, 2 de dezembro, para uma visita de Estado de 2 dias aproximadamente, a convite, melhor dito, do presidente João Lourenço. A visita ocorre um ano depois de João Lourenço ter visitado a capital, ou pelo menos Washington, ter visitado os Estados Unidos, isto em novembro de 2023. Joe Biden aproveitará a visita para destacar um importante projeto de desenvolvimento financiado pelos Estados Unidos. Estamos a falar propriamente do corredor do Lobito, com cerca de 1.300 quilómetros. Portanto, dentre outras questões, será este um dos assuntos que estará, ou pelo menos que será abordado entre João Lourenço e o chefe de Estado, João Lourenço. Neste caso, entre o chefe de Estado, João Lourenço, exatamente, e Joe Biden. Eu sei que está correto. Obrigada, Dr. Cicato, pela atenção. Bem, vamos já para as nossas questões. Vamos aproveitar o tempo para olharmos para as questões que se impõem quanto a esta vinda do estadista norte-americano Joe Biden a Angola. Será a primeira visita de Joe Biden a Angola, pelo menos de um presidente norte-americano em solo nacional. Vamos começar por si, Dr. Tsimba, atendendo ao facto de entender talvez melhor do que nós de questões internacionais. Dr. Tsimba, em termos de relações internacionais, o que é que se pode, ou o que é que atrai, por exemplo, um estadista de uma potência a visitar um país em desenvolvimento? Além disso, quais são os lobbies que são feitos, ou quanto é que se gasta, por exemplo, para se fazer um lobby para a concretização de uma visita do género? Sim, obrigado pela questão. Na verdade, eu falo aqui como especialista, não é? Mas é claro, também respeito, não é, as opiniões dos outros. Aliás, que nós aqui apresentamos é simplesmente alguma visão que nós temos, e visões acadêmicas e científicas, não é? Não são aqui previsões bíblicas ou religiosas. Na verdade, toda visita de um estadista para um outro país é sempre um facto político, nacional e internacional. E Joe Biden, por ser um presidente americano, e aliás a América é como é potência, e Joe Biden, mesmo no fim do seu mandato, já cumprir o último mês do seu mandato, ainda assim é presidente, tem as suas valências, tem as suas vantagens naquilo que é o espelho que Angola pode mostrar a nível do mundo. O que é que eu quero dizer? Com a vinda de Joe Biden, Angola vai poder estar na mídia internacional. Isso é um facto, um dos factos políticos. Aliás, essa vantagem, essa vinda do presidente Joe Biden, nós podemos considerar em duas vantagens. Uma vantagem política e outra de facto, que é a vantagem econômica. Mas do ponto de vista político, daquilo que é a mediatização de Angola, será importante, porque Angola será vista, né, com vontade ou sem vontade. As pessoas do nível do mundo vão ouvir falar de Angola, não é, com a vinda do presidente. Agora, aqui a questão agora é a vantagem de facto. Qual é a vantagem que Angola poderá ter, não é, com esta vinda? Do ponto de vista, aliás, eu tenho estado a acompanhar analistas e, sobretudo, pessoas da sociedade civil também, a terem mais, se calhar, questões emocionais, levarem a vinda do Joe Biden em vantagens mais políticas. E é verdade, é mais política, porque os interesses americanos já andam consolidados, não é? Interesses americanos, do ponto de vista econômico, já andam consolidados. Só para dar um exemplo, a Chevron explora petróleo em Angola há mais de 140 anos, não é? E
e a vinda do Joe Biden, para nós, a vantagem, aquilo que eu disse, são vantagens políticas, mas do ponto de vista econômico, nós já esperávamos até quando o presidente João Lourenço viajou para lá. Dizia-se que teríamos aqui uma facilidade do dólar. Agora, que não se explique internamente qual é a vantagem concreta econômica, porque sei que o presidente Joe Biden virá com empresários, não é acompanhado de uma comitiva muito grande de empresários. Esses empresários, na verdade, vão estar em contacto direto com muitas áreas em que Angola tem como vantagem para poderem explorar ou investir. Não é? Poderão ter reuniões com outros empresários nacionais, nesse caso angolano, e com o presidente, onde o presidente, mais uma vez, poderá jogar as suas cartas da diplomacia econômica para poder, poder convencer os empresários americanos a investirem em Angola. Mas isso para mim não é um facto direto, nem sequer será imediato, porque o investimento americano é muito sensível e ele dificilmente vem num país investir para áreas cuja intervenção internacional é diminuta. Como é que eu digo isso? É diminuta porque a América investe mais no diamante, no petróleo, porque o mercado de petróleo, essa commodity, é um mercado regulado a nível internacional. Ou seja, os Estados africanos, concretamente Angola, dificilmente viola os princípios da exploração e da venda do petróleo comparativamente a outras áreas. O que vai acontecer? Se o americano quiser investir em Angola, numa área cujo mercado internacional não presta muita atenção, ele terá receios pelo facto da nossa lei interna não ser muito, ou seja, as nossas normas, ou seja, os nossos tribunais não serem muito de confiança. Também estamos aqui a falar de outras burocracias que existem no nosso mercado, como concretamente a própria imagem que Angola tem, a questão da corrupção, a má governação, faz com que o americano não invista em Angola. Concretamente isso é verdade. Agora, indo na pergunta que me fez concretamente, quais são os lobos que se usam, na verdade, o presidente norte-americano para vir para cá, os africanos, infelizmente, é que exploram, ou seja, é que imploram a sua vinda. Porque nós achamos que temos mais vantagem em ele chegar aqui do que nós ir lá. Ou seja, porque a América enquanto potência, os seus interesses, independentemente que o presidente vai ou não, só um ministro ou um secretário de Estado americano já tem um peso muito grande naquilo que é relações diplomáticas e política entre os Estados. Agora, nós africanos, nós Angola, gastamos muito dinheiro para a vinda do presidente Joe Biden. São lobbies, quando falamos de lobbies, estamos aqui a falar de intermediários. São empresas constituídas americanas que vão fazendo lobbies de modo que a América, que o presidente americano venha para Angola. Nós gastamos dinheiros imensuráveis. E, aliás, esse dinheiro não é publicado, não está no Dia da República. Por isso, mais uma vez, leva aqui a questão da não transparência dos processos, mas é próprio. Porque, aliás, também existem aquelas questões a nível internacional, do direito internacional, que são questões de Estado, não é? Que nem tudo deve ser à baila, mas nota-se que não é pouco dinheiro para convencer uma comitiva americana de vir para cá. Mas vantagens são essas. Agora, a vantagem para a América é bastante. Porque nós sabemos que o Corredor do Lobito inicialmente estava a ser financiado por outros países, mas depois a América acordou, fruto também da competitividade que existe entre as potências para Angola. A América acordou e venha ou seja, vem com um tampão investir fortemente no Corredor do Lobito. E o Corredor do Lobito, na verdade, já sabemos que será explorado pela América, concretamente, fruto do seu investimento, e a vinda do presidente Biden vem apenas consolidar aquilo que já, digamos, aquilo que já lhes pertence, entre aspas. Agora, a questão, só para terminar, a questão que nós temos que levar, que tem que se informar mais a nível do governo, é dizer quais são as vantagens que os angolanos terão com o Corredor do Lobito. Porque nós sabemos que o Corredor do Lobito já existe, esse caminho de ferro de Benguela existe, esse estendeu-se agora para Katanga, não é? Que é uma área diamantífera ou de muitos recursos naturais do Congo, e nós vamos ver de que lá, na verdade, nesse corredor vai transitar muito material, não é, importante, não é, para o Ocidente, na verdade. E se nós formos aqui nessa transumância do Corredor do Lobito, os produtos que lá vão passar, acho que eu vou agudizar mais em frente, os produtos que iam passar podem não pagar as taxas aduaneiras, porque nós estamos diante, não é? Estamos diante de uma via de comércio livre com Angola e o Congo. E sendo disso, o que Angola vai ganhar concretamente? Eu depois vou aprofundar essa questão muito técnica, porque está a se explicar pouco das vantagens diretas
econômica de Angola na questão do corredor do Lubito. Porque nós, tirando, nesse caso, a madeira que de Mochico, exploramos como que se explora. Não temos uma produção interna no Mochico, quando Cubango, que se possa explorar ou que se possa aproveitar nesse corredor e exportarmos para fora de Angola. Muito bem. Sim. Obrigada, especialista em Relações Internacionais, Horácio Tsimba, por este ponto inicial. Queremos também ouvi-lo, Dr. Cicato, quanto a este assunto, mas antes vou passar a palavra ao Dr. Ari. Dr. Ari, consta da agenda de Joe Biden em encontro com a sociedade civil. A acontecer este encontro, como pôde a sociedade civil aproveitar este momento para trazer ao de cima questões que carecem de uma resolução imediata? Como pode a sociedade civil aproveitar este momento para abordar realmente questões que neste momento preocupam todos os angolanos? Obrigado, Claudimir. Para já, eu acho que é uma oportunidade que a sociedade civil angolana tem de poder de viva voz, na presença do Presidente dos Estados Unidos, apresentar as suas reivindicações que já têm feitas ao Executivo. Mas, antes de responder essa questão propriamente dita, queria só contextualizar também um pouco essa viagem, ou pelo menos essa vinda do Presidente Joe Biden, ou ex-presidente Joe Biden, agora aqui também fica um pouco... Pronto, para uns interessa que seja presidente, mas para outros, e particularmente para mim, já não o vejo como presidente, porque está a prazo. Agora, e essa viagem é feita num contexto mundial de transformação. Atenção que a vinda do presidente ou ex-presidente Joe Biden... Ainda presidente, Dr. Ari, só em janeiro é que vamos poder dizer que já não é presidente, quando tomar posse Donald Trump. Do presidente a prazo, se calhar fica... Pronto, um pouco presidente mais. A prazo. Presidente se calhar... Prevê que ainda é presidente. Exatamente, é prazo, presidente. Mas ainda é presidente, é um facto. E estamos num contexto em que um novo mapa internacional está a ser desenhado. Angola e o continente africano têm estado a ser muito, mas muito mesmo, apetecíveis para outras potências, vamos chamar assim, entre aspas, pela China. A Rússia já tem estado aqui no apetecível em que sentido, Dr. Ari? Apetecível no sentido dos recursos, os famosos recursos que nós temos e da sua autoexploração. Do ponto de vista dos nossos países, nós exploramos muito bem os nossos próprios recursos e normalmente são países estrangeiros que chegam até nós para fazermos essa transformação dos nossos recursos. E a China, principalmente, tem utilizado o continente africano como principal palco. Então é neste cenário, é nesta preocupação também que nós vemos os americanos a olharem para Angola e para o continente africano com outros olhos. E isso me preocupa porque nesta nova redefinição do olhar internacional, e aqui eu chamo particular atenção ao mundo BRICS que está a crescer ali à volta, que talvez, no meu ponto de vista, seria o caminho mais interessante que nós deveríamos seguir. Me preocupa, estamos a fazer essa aproximação que é tardia, não é? Portanto, numa altura em que agora, com o presidente eleito, né, Donald Trump, que sempre defendeu um olhar interno para o próprio Estados Unidos, estamos nós agora a achar que vamos nos aproximar dos Estados Unidos nesta altura em que o Ocidente em si é discutível a sua hegemonia mundial, questiona-se cada vez mais. Dr. Ari, mas Angola e os Estados Unidos já são parceiros. Sim. Bom, eles são parceiros, mas a ideia aqui é reforçar essa parceria. Não acha que isso vai acontecer? Não, se Joe Biden vencer, ou pelo menos Kamala Harris vencesse, eu acredito que este desenho poderia se permanecer minimamente. Mas com Donald Trump não acredito que isto venha a acontecer, pela experiência do seu primeiro mandato, sobretudo, e pelas suas próprias propostas, pela sua própria visão de mundo. Não é? Ele não tem uma visão completamente oposta
de Joe Biden, enquanto Joe Biden tem uma visão mais de levar os Estados Unidos para lá das suas fronteiras. Mas por ter havido uma transição pacífica, digo transição, vai se efetivar em janeiro, mas já podemos assistir, já podemos verificar que entre Donald Trump e Joe Biden está tudo bem, as relações são amigáveis. Não acha que Joe Biden terá a capacidade de influenciar a política externa dos Estados Unidos em benefício, por exemplo, de Angola, mesmo estando Donald Trump, que é republicano e não democrata? Não. Isto aqui é um ponto assente, porque a agenda, o que faz Donald Trump é sobretudo também a sua agenda internacional. O que fez também Donald Trump ganhar é a sua visão que ele tem para lá das suas fronteiras. Retirar os Estados Unidos das guerras, não é? Retirar a presença americana noutras fronteiras. Portanto, o Donald Trump a ceder isto, não é? Estaria praticamente a colocar em causa a sua própria imagem como Donald Trump em campanha, ou mesmo Donald Trump no seu primeiro mandato. E eu estava a dizer que me preocupa que estamos a ter um novo mapa, um novo desenho internacional de países que reivindicam a hegemonia ocidental, países que reivindicam a hegemonia do próprio Estados Unidos. E tivemos agora os BRICS, que se reuniram agora na Rússia, e discutem essa questão, discutem o dólar, a hegemonia do dólar. E são esses problemas que Angola deveria estar associada, com essas discussões, não é? Que Angola deveria estar preocupada, e não com mais reforço, não com mais reforço da presença americana aqui. Deixa-me só... Está a fazer uma abordagem muito interessante, mas eu não quero que termine sem antes explicar o seu ponto de vista, ou avançar o seu ponto de vista quanto à postura que deverá ter a sociedade civil a quando da vinda de Joe Biden a Angola. Ainda que o encontro que se prevê não aconteça, qual deverá ser a postura da sociedade civil? Reivindicativa. Eu penso, principalmente os jovens, eu penso que nós devíamos ter uma sociedade civil que olhe para esta visita também como uma oportunidade de se fazer ouvir. Porque não que o Joe Biden não tenha informação daquilo que nós estamos a viver aqui em Angola. Não que ele não tenha informação de que nós temos 80% de informalidade, que nós temos mais de 5 milhões de desempregados. Não que ele não tenha essa noção. Aliás, ele tenta até ignorar. Mas é sim uma oportunidade para que a sociedade civil coloque isto à tona. Não é? Nós não temos ainda agenda, pelo menos não tive acesso da agenda de encontros do presidente, mas parece que haverá possibilidade de ouvir outras vozes para além do executivo, e acho que é ali que a sociedade civil, e quem diz sociedade civil diz também os próprios partidos da oposição, que deveriam ser ouvidos, não é? Deveriam pelo menos ser levados em consideração neste processo. Mas, Claudemir, deixa-me só mesmo terminar, porque é essa mesma sociedade civil que deveria reivindicar isto neste encontro. Porquê? Porque é triste, e nós vamos falar daqui a bocado sobre a questão dos 50 anos da independência. É triste nós, como país e como continente, termos combatido o Ocidente, aquela visão colonial daqueles que nos oprimiram. Pelo menos esta é a narrativa que nós tivemos desde as lutas de independência. Queremos a autonomia dos nossos países, do nosso continente, então vamos lutar contra o Ocidente. E, estranhamente, 50 anos depois, nós temos o presidente a fazer da vinda do Joe Biden como se fosse um troféu, não é? Portanto, preocupa-me também esta visão, não é, neocolonial que estamos a fazer à volta desta vinda de Joe Biden, como se fosse um favor que nos fazem, como se através dessa viagem Angola vai mudar. Não vai mudar, doutor Eurico? Não vai mudar por quê? Porque eles têm interesses muito particulares, para se beneficiar e não para beneficiar o povo angolano. Até porque
eu não vejo esta questão na lógica de que há uma oportunidade que pode ser criada com a vinda dos americanos investindo em Angola. Mas na verdade, tem estado a ouvir cidadãos, inclusive a coisa de 3 semanas, se a memória não me atraiçoa, o empresário Bento Kangamba disse que os dólares estarão de volta a Angola com a vinda de Joe Biden. Não acredita que isto vá acontecer, Dr. Ari? Nessa questão, Bento Kangamba não é a voz principal para dar uma informação do Estado, não é? Qual é a pasta ministerial que Bento Kangamba possui? É uma opinião qual é a base. Mas eu só queria, antes da palavra aqui nos meus companheiros. Rapidamente, doutor, essa parte me aleja, racionalizar o tempo. Essa parte é minha, por mim que se ficava só nesse tema. Olha, a questão do seu Joe Biden ou Trump, a questão dos interesses são importantes. Ou seja, Joe Biden, Trump, quando pegar o poder, quando assumir o poder, não vai anular os efeitos positivos do presidente Biden. Aliás, nós até agora na América temos o Obamacare, programa de saúde. O corredor do lobito é transversal. Qualquer presidente que venha na América é importantíssimo para interesses americanos. Agora, as relações diplomáticas e comerciais começam sim, aí dou razão aqui ao companheiro, começam na boa aproximação de pessoas. As boas relações entre as pessoas ajudam. E as relações que estavam a ter, o presidente Biden com o presidente João Lourenço, estava a ser saudável naquilo que seria futuro. Caso, pelo menos, se a outra ganhasse, Kamala Harris ganhasse, pelo menos teríamos aqui uma aproximação muito mais estreita entre o presidente americano e o presidente. Estou aqui a falar de pessoas, 2 presidentes. Essa é muito importante. Agora, com Donald Trump, essa aproximação pessoal vai ser um bocadinho mais difícil. Se for, vai se gastar muito mais dinheiro, porque, aliás, Donald Trump tem suas estratégias próprias, mas os interesses americanos são os mesmos, não mudam. A forma de atuar, o modo de operandi pode mudar. Os interesses estão lá. Agora, só para terminar mesmo, aqui nós também temos a hipocrisia americana. América, se Angola fechar petróleo ou fechar algum intento americano, ele vai dizer tudo que os outros falam, que Angola não é democrático, que o MPLA não ganhou as eleições. É capaz de falar isso, é anúncio. O americano, por isso que é discutível que o sistema americano vende-nos uma democracia, parece perfeita, mas quando tapa os olhos, há muitos países africanos, não só, que o beneficiam, mas cuja prática interna é totalmente autocrático. E Donald Trump, aliás, o Biden, devia fazer algum apelo público sobre algumas vicissitudes que a Malta vive. Por exemplo, ele sabe, o país mais informado do mundo é a América. Está mais informado, não temos que dizer nada. Aliás, ele sabe o que nós passamos. Os angolanos passam fome, a nossa economia está de cabeça para baixo, não há uma transparência que se quer. Então, é necessário... Para finalizar, por favor, para finalizar. Exato. Há vantagens, eu mencionei aqui que há vantagens importantíssimas com a vinda do Joe Biden, mas também Joe Biden, como América, defende a democracia, defende os direitos humanos, devia ter coragem de mencionar, não é mal, até o próprio homens do MPLA, não é? Menciona que o país não está tão bom, que a América fecha os olhos. Temos de passar a palavra aqui ao Dr. Cicato e ao Dr. Samora, que ainda não falou e já está entre nós. Dr. Samora, boa tarde, seja bem-vindo. Já vai poder responder. Por agora vamos ouvir o que tem a dizer o Dr. Cicato. Dr. Cicato, segundo o Novo Jornal, algumas recomendações a nível de segurança foram passadas pelos americanos que internamente já trabalham com o serviço ou já estão a ser postas em prática. Aliás, já há homens americanos em solo angolano que trabalham com o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado no domínio da segurança. O CISP também tem trabalhado no afinamento dos seus sistemas eletrónicos de vigilância. Inclusive foram recolhidos todos os dementes, por assim dizer, da rua de Luanda por conta desta visita. Este aparato todo é necessário em visitas do género? Pronto, estamos a falar de um presidente americano. Isto é necessário. Aliás, todo esforço deve ser feito. E Angola faz no bem para a segurança também do próprio nosso Estado. Portanto, não fica bem na fotografia qualquer episódio de alguma leviandade de segurança numa visita do chefe de Estado. Não interessa a ele de que natureza se trata, mas é preciso não subestimar.
Portanto, o presidente americano é presidente americano. Assim como um presidente russo é presidente russo. E, portanto, as potências a nível das relações internacionais, esses países são mesmo potências. Tanto é que, mesmo à volta das avaliações que nós fazemos, dá até uma impressão de que há um irmão mais velho que vem em casa e, portanto, todos os problemas têm de se lhe informar. Portanto, ele tem de ter conhecimento sobre tudo. Doutor Cicato, se conseguirmos organizar a casa por altura destas visitas, então temos capacidade para organizar sempre. Nós temos. Partilha desta opinião. Eu sou daqueles... Porquê que não o fazemos? Exatamente. Porquê que não mantemos a casa organizada? A justificação pode ser apenas vontade ou vontade política, ou não é incapacidade também, porque há condições até material, condições suficientes. Aliás, a Claudimir mesmo fez essa referência. Se há tão pouco tempo nós varremos as ruas, pintamos a estrada e tiramos os nossos dementes da rua, quer dizer que esse ensaio pode ser repetido várias vezes e não é necessário até uma visita de um chefe de Estado estrangeiro para isso. Nós estamos recordados, Claudimir, em 2009, quando veio aqui o Papa, pintamos até os prédios e, portanto, nós somos daquele tipo vou dar que os ouvintes vão me perceber o que digo. Normalmente os meninos, os namorados, quando vem a namorada a primeira vez em casa, portanto, ela arruma todas as coisas, toda a tralha lá por trás e tal, e coloca uma cortinazinha e tal. Quando a namorada chega, encontra a casa organizada. Portanto, a impressão que tem é de que, pronto, o namorado é muito organizado. Portanto, precisamos, sim, arrumar a casa quando vem o visitante. Mas não precisamos arrumar a casa só quando vem o visitante, precisamos nos organizar. E creio que a relação entre os Estados Unidos e Angola é uma relação de cooperação, de interesse mútuo. Agora, cabe a cada um dos Estados explorar as vantagens desta cooperação. Doutor Cicato, e acha que nós já, neste momento, já sabemos o que é que queremos, o que é que vamos, de certa forma, não digo pedir, mas apresentar enquanto problema a ser solucionado ou problema que pode ser solucionado com a ajuda dos Estados Unidos da América? Já sabemos o que é que queremos. Aí está a grande questão. Portanto, solucionado por quem? Estados Unidos não é, ele não vem para resolver o nosso problema. Portanto, nós cooperamos com os Estados Unidos. Nós é que temos que identificar as áreas de cooperação e as vantagens que podemos ter da visita, ou melhor, da cooperação, de determinada área de cooperação que nós definimos. Portanto, nós cooperamos no domínio em vários domínios, um deles é de energia, por exemplo. Quais são as vantagens que temos? Temos o corredor, o tal famoso e que muito se fala do corredor de Lubito, e aqui nós estamos a vender gato por lebre, porque o corredor de Lubito existe há muitos anos. E o corredor de Lubito não se coopera hoje, e no corredor de Lubito não tem nada. Mas Cicato, vamos para o corredor de Lubito. O que é vender gato por lebre? É exatamente isso. Alguém, por favor, pode apanhar um comboio do Lubito. Eu, pelo menos, já andei por aí, já andei naqueles vagões. Alguém pode apanhar um comboio do Lubito ao Luau e saber, de facto, o que é que aqueles investimentos, os tais investimentos que muito se fala do corredor do Lubito, nós angolanos estamos a aproveitar. Eventualmente, é aqui onde nós precisamos saber que há, sim, zonas de cooperações, mas é necessário explorar melhor as relações que nós temos. Não vamos esperar dos Estados Unidos trazer recursos. Isto é conversa. Não vamos esperar fecharmos-nos num quarto com o Joe Biden para explicar, Mano Joe, aqui então está a faltar água, aqui está a faltar a estrada, para depois o Joe transmitir ao seu sucessor os angolanos então precisam disso ou daquilo. Não, nós é que temos que saber as potencialidades. E uma das coisas que temos que precisar saber, sabe qual? Joe Biden vai trazer uma equipa econômica, seguramente, e empresários e tanto mais. Nós podemos explorar isso.
os empresários angolanos podem estabelecer boas relações com estes empresários. Nós temos dificuldades de base. Às vezes o nosso grande problema não são os outros, somos mesmo nós. Nós, por exemplo, queremos cooperar com os Estados Unidos. Grande parte dos nossos empresários nem fala inglês. O primeiro problema, o primeiro empecilho que tem é da comunicação. Isso já é limitação mesmo. Atenção. Doutor Cicato, mas há tradutores, doutor Cicato. Doutor Cicato. Doutor Cicato. Doutor Cicato, consegue ouvir-me? Há tradutores, doutor Cicato, que podem fazer este trabalho e, de certa forma, facilitar ou fazer uma ponte. Não, mas vamos por parte. Nós estamos a falar de investimento. Exato. O investidor é uma coisa. Eu, se quiser investir no mercado namibiano, eu vou falar a língua do mercado namibiano. O namibiano, quando vier aqui, pode falar a minha língua. Agora, a relação Doutor, de cooperação. Mas o americano, quando vem, ou por exemplo o chinês, não vem a falar português muitas vezes. Sim, porque os angolanos lhe permitem. Isso já é uma questão da Angola. Portanto, isso é nossa incapacidade. Agora, não aponta dedo a quem venha se a tua casa está desorganizada. Você precisa arrumar a sua própria casa. Agora, não diga ao outro o que é que deveria fazer que você não lhe disse. Por exemplo, tu vens na minha casa, quem dita as regras sou eu, certo? Agora, você depois não reclama que eu fiz isso. É quando tu não estabeleceu limites do que eu tenho de fazer. Portanto, em Angola, manda o angolano. Portanto, a cooperação deve ser ditada pelo governo angolano. Agora, até aqui podemos estar de acordo. A cooperação não se dita. A cooperação é consensual. Sim, mas é o seguinte, as vantagens devem ser... Doutor, não tem sentido. Permita. Termine, por favor, doutor Cicato. Só o seu microfone está ligado. Não tem sentido. Além do meu. Não tem sentido o presidente Joe Biden vir aqui e nós reclamarmos que está a faltar frango. Doutor, isto aqui, ele não vai resolver o nosso problema. Não vai absolutamente. Reclamar, olha, está a faltar dólar. Não, isto aqui nem é assunto, até nem deveria ser assunto. Nós vamos ter de discutir quais são as nossas vantagens com a presença de um presidente americano. É preciso dizermos também... Não, é preciso também dizer... Não, atenção. Não, há interesse, atenção. Não, há vantagem... Vamos dar isso. Está bem, mas há vantagem. Não, doutor Simba, é preciso não diminuirmos uma visita também de um presidente americano. Independentemente do que acha. Há vantagem política... Não, a visita... Não, doutor. Toda visita de um chefe de Estado tem o seu... Não, tem a sua importância, doutor. Toda visita de um chefe de Estado tem a sua importância. Não tem mais que de um presidente da Zâmbia. Não estou a dizer toda visita de um chefe de Estado. Portanto, toda visita do chefe de Estado, seja ele de quem se trata. Exatamente. Portanto, parte mesmo do princípio de igualdade. Agora, cabe a nós, cabe a Angola, explorar melhor, definir os seus interesses. Portanto, não cabe a Angola chorar. Não, cabe a Angola definir, olha, da presença deste, eu quero ganhar isto, eu dou isto, recebo isto. Muito bem. Angola precisa fazer isso, é apenas isso. Obrigado, doutor Cicato. Doutor Samora Neves, afinal, o que é que vai mudar com a vinda de Joe Biden a Angola? Fala-se muito, vamos ter dólar, vamos ter, exatamente, partilha da ideia do empresário Cangama, vamos ter o dólar de volta. Provavelmente há neste momento empresários a ouvirem o nosso espaço, o nosso programa, e querem saber, afinal, o que é que muda, o que é que vai mudar desta vinda de Joe Biden a Angola, apesar de estar já em fim de mandato. Claudemir, boa tarde primeiro a si, boa tarde aos meus colegas de painel, Dr. Agostinho Cicato, Dr. Horácio Simba, se está correto. Boa tarde aqui ao Dr. representante, Dr. Ari, representante do Bloco Democrático, e boa tarde aos nossos radiovintes, boa tarde Angola. E também mais uma vez agradecer à Rádio Despertar por convidar-nos neste programa. Claudemir, eu sou daqueles que pensa que os Estados Unidos, sendo a maior potência mundial,
praticamente em todos os setores, em todas as visões da vida humana. Qualquer visita norte-americana em qualquer país tem uma importância maior comparativamente à visita de um outro chefe de Estado. Não obstante a todos serem chefes de Estado, e eu às vezes faço a seguinte comparação: não teríamos nós, Angola, o mesmo entusiasmo se o presidente João Lourenço nos tivesse anunciado que nas comemorações dos 50 anos de independência, Angola vai jogar com o Congo Democrático. É completamente diferente em relação a jogarmos com a Argentina de Lionel Messi. Portanto, isso aqui do ponto de vista sociológico não tem mal nenhum olharmos assim. Por uma questão muito simples. Por quê, doutor? É que as coisas as pessoas dão de facto a importância das coisas em função daquilo que para eles significa. Não é possível pensarmos que um jogador da República Democrática do Congo, qualquer que seja, entre ver aquele e ver Lionel Messi é completamente diferente. E esta realidade, por mais que nós podemos aqui negar, não faz sentido. Jogar hoje com o Brasil ou com a Argentina não é igual a jogar com Botsuana. O impacto é maior. Logo, é maior também recebermos o presidente norte-americano. Aqui não se coloca a questão se está em fim ou não de mandato, porque vem aqui justamente aquilo que são as relações institucionais, as relações de Estados, de governo, as relações de povo para povo. Logo, são relações que terão a sua continuidade em função daquilo que são os interesses de cada Estado. Aliás, como todos sabemos, a política norte-americana não tem só a visão do próprio presidente, a política externa, muito particularmente. Angola, como sabemos, temos muitos problemas. E como qualquer outro país em África e não só, é importante juntar-se aos fortes. E dentre os problemas que nós temos é justamente o desemprego, e o doutor aqui falava, o doutor Ari, e bem, nós ainda temos um desemprego gritante. Nós ainda temos, infelizmente, famílias a passarem fome, e se passam fome, deverá ser resultado para muitos da falta de fontes de rendimento para que consigam satisfazer essas necessidades biológicas, não é? Dali eu pensar que se o presidente norte-americano vai escalar Luanda com uma equipe econômica dos quais temos grandes empresários de grande envergadura, seria importante, e talvez aqui isso se adequa àquilo que tem sido a agenda externa do presidente João Lourenço, seria importante aproveitarmos esta oportunidade para atrair mesmo esses investidores e conseguirem fixar residência em Angola. Significa fixar empresas em Angola, aumentar o volume de negócio. Acha que não tem para havido que da isso, parte de Angola o devido aproveitamento? Para que isso não é diferente. Não, atenção que é justamente temos diferente. Temos empresários chineses, por exemplo, cá em Angola. Não, mas nós estamos a falar de empresários americanos. Estamos a falar de uma visita mesmo de um presidente americano, e muito particularmente falando, portanto, destes empresários. E eu quero acreditar, se fazerem investimentos em Angola, a consequência positiva que vamos ter de um lado, mais emprego. Do outro lado, vamos ter mais famílias em que poder-se-á solucionar o problema da carência alimentar que se tem. Vamos também ter, e isso é preciso
termos essa consciência, os dólares eventualmente consigam entrar também em Angola, porque estas empresas americanas vão de certa maneira facilitar com que Angola consiga importar, não é? Importar produtos, porque estes também trarão dólares para Angola. Então penso que não é nada pouco verdade que a visita do presidente norte-americano Joe Biden, para não dizer mesmo que é verdade, que vai nos trazer muitas vantagens, independentemente do interesse que os norte-americanos têm com o corredor do Lobito. Como todos sabemos, é um corredor em que passa por Angola, chamado Corredor dos Dois Oceanos, e liga dois oceanos também muito importante na rota comercial, referindo-nos aqui ao Oceano Atlântico e Oceano Índico, e sem deixar de entendermos que muitos recursos preciosos e raros saem da República Democrática do Congo, e poder-se usar este corredor como meio de transportação desses meios. Dali os interesses que os próprios americanos também têm neste corredor. Aliás, não deixa de ser importante realçar que a América fez fortes investimentos para o investimento, passo a redundância, no corredor do Lobito. Ali empresas europeias, mas quem financia justamente aquele corredor acabam sendo os norte-americanos. Dali ser importante que eles tenham o interesse de salvaguardar, não é, aquilo que foi o financiamento feito por eles. Tem que ir buscar efetivamente os seus interesses. Então eu penso que também esse corredor tem estado a dar muitos empregos. Dali que vamos dizer que vamos ter benefícios no aumento da empregabilidade, no meu entendimento, no aumento de investimentos privados estrangeiros. Isso serão outras vantagens que Angola vai ter. Vamos ter também vantagens políticas, porque haverá alguma atenção de outros países em Angola, nesta altura em que o presidente Joe Biden estará em Angola, ou seja, vai transmitir também a outros países a importância que Angola tem, não só para o continente africano, mas também para o mundo no seu todo, e que Angola é um país com o qual qualquer país, passo a redundância, deve contar, porque se os americanos aqui estão, logicamente seria importante que outras potências também tivessem interesse. Isso não diminui em nada a ideia de que Angola possa fazer, digo, relações, e aliás tem, com muitos países pertencentes aos BRICS, como disse o doutor, que nós teríamos que nos afastar da América, por exemplo, para juntarmos a países ligados aos BRICS. Eu acho que não precisamos ser inimigos de um só porque estamos a fazer novos amigos. Neste caso não faz sentido, acha que também não faz sentido a pergunta China ou América? Mas se nós podemos tirar um pouco de cada, não é melhor? Se eu posso ter dois amigos dos quais eu tenho vantagens, os meus interesses ainda são... que os dois amigos sejam inimigos, por exemplo. Mas é um problema. Não, mas é um problema exatamente deles. Os Estados devem ter os seus interesses, e aqui são interesses do seu povo, devem estar acima de qualquer interesse pessoal deste ou daquele. E Angola deve efetivamente aproveitar isso. E aliás, o Dr. Ari, por exemplo, contraria-se quando diminui a importância da vinda do presidente Joe Biden, e depois quando diz que a sociedade civil deveria aproveitar esta oportunidade para efetivamente fazer, não é, eventuais reivindicações. Pronto, se não lhe parece muito importante, não sei o que é a sociedade civil, como é que defende que a sociedade civil estaria ali a fazer reivindicações. Eu penso que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas para terminar, forçou agora uma reação do Dr. Mas para terminar, bom, por favor, para terminar mesmo já, felicitar justamente o governo angolano, particularmente o presidente João Lourenço, por este feito. É a primeira vez na história da Angola independente, da história da Angola enquanto nação, que um presidente norte-americano pisa o solo angolano. Isso também demonstra a importância que Angola tem
na arena internacional. Obrigada, Dr. Samora. Dr. Ari Campos, certamente tem algo a dizer depois das palavras proferidas aqui pelo Dr. Samora. Tem um minuto, por favor. Precisamos de passar rapidamente para o segundo tema. Hoje estamos... Espero que não provoque a minha reação também. Bom, eu... Começando por essa questão da contradição, não vejo contradição em relação a vinda e a oportunidade que se pode ter. A oportunidade aqui não é... Quando eu digo que não dou muita importância, é por dois pontos. Do ponto de vista da concretização, que eu discordo com o doutor quando diz que com esta vinda nós vamos ter mais empregos, com esta vinda nós vamos ter os dólares, que também é um ponto que se calhar devíamos aprofundar um pouco. Mas sim a oportunidade da visibilidade que está a ser dada, não é? Está a ser dada. Portanto, está-se a dar muita visibilidade a esta vinda, e esta visibilidade que normalmente não se tem, seja os partidos da oposição, seja a sociedade civil, não tem visibilidade da imprensa, da comunicação social. Então vê-se ali uma oportunidade meramente esta nesse sentido. Porque do ponto de vista das concretizações políticas, nós não vamos chegar lá, principalmente com uma única vinda, porque a relação entre Angola e Estados Unidos já data há mais de 30 anos. Portanto, é a primeira vez que nós... Mais de 30, sim, mais de 30 anos. É essa data que se tem. Agora veja... A exploração antiga. Finalize, Dr. Ari, só o seu microfone está ligado. Finalize. Pós-colonial. Precisamos de evoluir. Finalize. Agora, o que eu critico aqui, doutor, são dois pontos. Primeiro, a subalternização que nós estamos a fazer nem fica bem. Para o Presidente da República, o Presidente do meu país, estar a se inferiorizar tanto perante um homólogo. O Presidente dos Estados Unidos... Doutor Ari, em que momento o João Lourenço demonstrou esta postura inferiorizada ou de... Exatamente, em que momento? A maneira como a vinda do Presidente Joe Biden está a ser colocado. É só nós vermos primeiro vinha numa determinada data, foi adiada esta data, e vimos a preocupação do Presidente era a necessidade de vir a público se justificar e dizer que não, ele vem mesmo, afinal vem em dezembro. É só nós vemos a comunicação da própria página da Presidência da República, foi por uma questão que tem frases como o Air Force One pisará as terras de Luanda no dia X. É desnecessário nos colocarmos nessa posição. Qual devia ser a postura neste momento? A postura que nós devíamos ter, a postura que até foi dada aqui, de que temos um chefe de Estado que vai receber outros chefes de Estado em pé de igualdade. Claro que não se vai dizer que os Estados Unidos é um país qualquer, porque não é. Mas também não é um país, mas o oposto que está a ser defendido é que está muito acima de nós, percebe? Aí é que está o problema. E não está muito acima de nós. Não está. Do ponto de vista, o Angola é um país soberano. Tão soberano do ponto de vista da soberania, os países são iguais. Deixa-me terminar essa questão dos dólares. Por favor, finalize, doutor Ari, porque temos mesmo de evoluir. Mas deixa eu terminar essa questão dos dólares. Porque as pessoas estão a nos ouvir, precisam perceber que a ideia de que com esta vinda nós vamos ter mais empregos, eu gostaria de saber, porque há uma opacidade aqui das propostas concretas, ou o doutor não nos explicou, qual é a relação direta que existe entre esta viagem e o crescimento a nível de empregos. Gostaríamos de saber. Segundo, nós não temos aqui uma visão clara sobre aquilo que realmente são a agenda desta viagem. E terceiro, por último, a questão dos dólares. A questão dos dólares. Nós não temos momento oportuno para a sociedade civil. E foi por conta disto que abri novamente o seu microfone, porque o Dr. Samora avançou em instantes, ou disse que... Sim, mas o ser oportuno, Claudimir, é oportuno, pelas razões que eu disse, não, pela visibilidade que está a dar, eu já respondi a isso. Mas eu queria só essa questão dos dólares. Angola não tem dólares por má gestão pública. O GAFI, que agora colocou Angola na lista cinzenta, foi claro.
Nós temos conquistas que só fizemos como país graças à intervenção do próprio Gafi. A unidade de fiscalização financeira, a UIF, que foi criada recentemente, em 2020, salvo erro, só existe porque é uma recomendação do Gafi. Portanto, é essa ausência de políticas públicas claras que fazem Angola não ter dólares. Portanto, venha o presidente ou não venha o presidente, se nós não conseguimos combater o branqueamento de capital, se nós não conseguimos, justamente, e deixamos de os ter, mas isso não tem a ver, isso não tem a ver com a visita do presidente Biden. Doutor, isso tem a ver com a gestão pública. Nós já tivemos muitos dólares e esse o efeito que o doutor se referiu não existia, mas ainda assim tivemos dólares. O que se passa, doutor? O que se passa, doutor? Permita-me só. O que se passa? O doutor disse que foi criado em 2020, não é? Em 2020. Por recomendação do Gafi. Depois, por recomendação, e dizia que por não termos isso, é justamente por essa razão que não temos a lei contra o branqueamento de capital. Mas aqui o importante, doutor, aqui o importante, nós temos que seguir essas recomendações para que haja dólar. Aqui o importante, não tem nada a ver com a visita do é que Joe Biden. o doutor, infelizmente, não sei por que motivação, há coisas que não dependem daquilo que é a nossa opinião somente. Há coisas que têm nomes próprios. Faz-me lembrar aquela lição, terá sido de 4ª ou 5ª ou 3ª classe, que todas as coisas têm nome, doutor. Se todas as coisas têm nome, há coisas que nós não precisamos inventar. A vinda de um presidente norte-americano é uma vinda muito importante. Atenção, enquanto angolanos, e aqui o presidente João Lourenço, o presidente João Lourenço esteve, também ninguém disse isso, doutor. Nos diga, qual é a relação direta que existe entre a vinda de Joe Biden? Os microfones desligados. Peço desculpas, temos mesmo de evoluir, senão vamos ficar sem tempo para abordar os demais assuntos que foram selecionados para esta edição do Prova dos Factos. Lançamento em Luanda do programa oficial das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional aconteceu na sexta-feira. Angola, 50 anos, preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Este é o lema das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, que serão assinalados a 11 de novembro de 2025. O programa oficial das comemorações dos 50 anos da Independência Nacional foi apresentado, repito, na sexta-feira, aqui na capital do país, pelo Governo. De acordo com o programa, as atividades alusivas às comemorações da Independência, portanto, dos 50 anos da Independência Nacional, vão começar vão começar já este ano, vão estender-se até ao dia 11 de novembro do próximo ano de 2025. Durante este período serão inauguradas mais infraestruturas, serão feitas várias atividades que não vamos aqui mencionar por uma questão também de tempo. Bem, o que nós queremos saber, e começamos agora por si, Dr. Ari Cardoso, Campos, peço desculpas, Dr. Ari Campos, assim que está correto, obrigada pela correção. O que se quer saber é qual é o orçamento deste grande evento que está a ser preparado pelo Governo. Não foi ainda divulgado, sabemos, o orçamento para o jubileu da Independência, mas já se sabe, por exemplo, que serão convidados cerca de 70 individualidades. O Ministério da Administração do Território, por exemplo, garantiu 25 milhões de kwanzas para o vencedor do concurso público para a concessão da logomarca para as comemorações dos 50 anos, igual valor para o hino também dos 50 anos de independência. E ainda na abertura do 9º Congresso da JMPLA, João Lourenço prometeu trazer a seleção da Argentina para jogar com Angola. Consegue-se imaginar mais ou menos qual será o orçamento geral para estes 50 anos de independência? Só a Argentina fala-se em mais de 5 milhões de dólares. Né? Só a Argentina, a vinda da seleção. Especula-se. Pelo menos eu não tenho pessoalmente esses dados, mas tenho uma preocupação. Tenho uma preocupação porque, Claudimir, segundo os dados que falaste aqui e também
esses dados em relação a essas distrações sobre Messi e Maradonas e etc, porque para mim são verdadeiras distrações. Isto é que eu tenho como preocupação. Porquê? Porque está-se a falar de comemoração dos 50 anos de independência, mas eu coloco a questão, 50 anos de independência para quem? Para quem? Porque na lei nós não temos independência. O povo angolano não teve independência. Nós continuamos com os mesmos desafios que nós tínhamos na época colonial, se não piores. Nós continuamos a ter as mesmas dificuldades. Nós continuamos com o índice de pobreza elevadíssimo. Segundo a Universidade Católica, nós teremos daqui a mais ou menos 2025 um horizonte de 17 milhões de pessoas abaixo do limiar da pobreza. Portanto, a questão que devia se colocar aqui, que eu coloco e deixo no ar, é 50 anos de independência para quem? Porque combatemos o colonialismo. E isso tem a ver com o ponto anterior. Combatemos o colonialismo, mas hoje continuamos colonizados pelo próprio nacional, pelo próprio angolano, pelo próprio africano. Essa é que é a questão central. Porquê? Porque nós continuamos ainda, e aqui permita-me só que cite Amílcar Cabral, que já nos alertava sobre isso, num dos seus pontos. Ele tem um trabalho que fala do suicídio de classe. E no suicídio de classe ele defendia que nós nunca teremos verdadeiramente uma independência a nível do continente africano se a elite que está a fazer essa independência não cometer um suicídio, aqui entre aspas, uma metáfora, um suicídio interno, que é matar a vontade de substituirmos o colono, e quando o colono for embora, nós reproduzimos aquilo que o colono fazia. PPT ela tem nas suas obras o retrato simbólico e fiel desta realidade, de quantas pessoas, ou pelo menos o colono que vivia nos bairros do Alvalade, nos bairros associados à elite colonial, é exatamente os mesmos bairros que os independentistas, entre aspas, hoje vivem. Portanto, o que eu quero dizer é que nós não podemos falar em independência quando, na verdade, o que houve uma substituição de colonizador. E estes gastos que nós estamos aqui a falar neste momento é um exemplo disto. É um exemplo de que nós estamos eu falo essencialmente para os jovens que estão a nos ouvir, que sabem o dia a dia, das dificuldades que cada dia nós estamos a passar, a dificuldade do emprego, e nós, em vez de recebermos uma resposta do nosso presidente clara, orientadora, de quais são os caminhos para nós resolvermos a pobreza, a falta de transporte, a falta de condições nas escolas, a falta de condição de pagar a propina, nos diz que vai gastar mais de 5 milhões de dólares para trazer o Messi e até um defunto chamado Maradona. Mas é para celebrarmos em grande os 50 anos. São 50, o jubileu da independência. É um pouco isto. Estamos a dançar muito, estamos a fazer muitas festas, mas nós não estamos a encarar a realidade real do país. Porque enquanto uns vão estar a dançar, a comemorar, outros vão continuar a dormir à fome. Obrigado, e esse é o ponto. Doutor Samora, estes 50 anos refletem o sonho de uma Angola melhor para os angolanos, com educação, saúde, infraestruturas, liberdade de imprensa. Qual é a reflexão que deve ser feita em torno disto? Claudemir, eu primeiro, permita-me transmitir a minha profunda preocupação na maneira como o Dr. Ari, não sei, eu não consigo compreender o que lhe vem à alma, aborda os 50 anos de independência, quando o Dr. Ari compara a colonização com a nossa independência, quando se questiona que independência, nós não somos independentes e que estamos piores que no tempo da colonização. E preocupa-me porque, doutor Ari, nós temos aqui a missão de informar com verdade e a responsabilidade de transmitir conteúdos bons, sinceros ao nosso rádio ouvinte. Nós, no tempo colonial, fomos mortos por tudo ou por nada. Nós, no tempo colonial, o colono buscava um cidadão angolano como se de um cabrito se tratasse, ele executava.
Nós, no tempo colonial, não podíamos ter carros, não podíamos falar em rádios, não podíamos ter nada. Doutor Samora, mas alcançada a independência de lá para cá, nós tivemos que bater-se para que tenhamos uma independência, ou seja, que os angolanos efetivamente cuidem da sua própria terra, vivam com dignidade humana na sua própria terra. E alcançada a independência, lamentavelmente tivemos um período de guerra, mas ainda assim ainda assim conseguimos evoluir um pouco mais, estamos bem melhor. Angola é uma Angola melhor. Isso aqui não precisamos fazer milagre, qualquer um consegue perceber. Angola é uma Angola melhor em relação à Angola colonial. Completamente melhor. Perguntar se efetivamente as aspirações que nos levou à independência já foram alcançadas, temos que ter consciência que ainda não atingimos a excelência daquilo que é necessário para o povo angolano. Temos que ter consciência. Temos também que ter consciência que, lamentavelmente, depois da independência, sentimos que determinados angolanos mostraram-nos o contrário, como se quisessem de facto lutar para uma Angola independente, mas também tiveram interesses muito pessoais. E aqui angolanos de todos os lados, não é angolano do MPLA, não é angolano da UNITA, ou da FNLA, ou do Bloco Democrático, angolano de todos os lados. Então, Samora, felizmente, agora qual deve ser a nossa visão para frente? Qual deve ser a nossa visão? O que é que deve mudar? Claudemir, nós não podemos deixar de comemorar. Não podemos deixar de comemorar nossos aniversários, por exemplo, porque temos dificuldades. Enquanto vida humana, não vamos deixar de ter dificuldades. E aqui, o programa de celebração dos 50 anos de independência, do qual eu apoio e concordo de forma plena, porque não estamos nós não estaríamos aqui, não seríamos o que somos se não tivéssemos independência. E mais, qualquer um de nós, ao atingir 50 anos de vida, e vamos ter oportunidade um dia nós também aqui, por mais que tenhamos dificuldade na vida, se eu posso fazer um pouco se eu posso ter um bolo, se eu posso ter um refrigerante, se eu posso fazer alguma coisa melhor, eu faço. É possível, porque são 50 anos. Doutor Samora, nós somos doutor Não, Samora. Logicamente, também 25 milhões, por exemplo, é claro, sei que o orçamento é muito maior que Exato. isso. 25 milhões, obviamente, não vai ser o salário, nós não vamos poder gastar o dinheiro todo do país. Isso aqui não vai acontecer, não é a vinda da seleção argentina que vai acabar 80%, o dinheiro. 80% não, nem de brincadeira, nós não podemos gastar 80% do dinheiro do país, para isso o país não viveria. Eu penso que vamos gastar aquilo que é possível. Eu acho que, aliás, como sabemos, o próprio governo tem a obrigação de prestar contas ao povo, e estamos a acreditar, se não fazê-lo agora, vai fazê-lo em algum momento. Aliás, os próprios deputados, nossos representantes, têm estado a aprovar a conta geral do governo, que conseguem ali perceber o que é que se gasta aqui ou acolá. Eu quero acreditar que o importante é que nós teremos, sim senhora, as comemorações. Samora, se há dinheiro para um evento destes, não há dinheiro para se acabar com a fome. Não, eu acho que, Claudemir, essa questão, em princípio, eu entendo Samora, que ela... Quando nós vamos dar uma festa, e eu falo na qualidade de dona de casa, quando nós vamos dar uma festa é porque, do ponto de vista financeiro, também de condições, estamos minimamente bem. Agora, não, Claudemir. Quando 90%, vamos lá imaginar, quando, por exemplo, tem os seus filhos a passarem fome, vai conseguir comprar... Não, Claudemir, eu acho que, quem já casou, vou fazer aqui um exemplo que qualquer pessoa que está aí do outro lado consegue nos ouvir. Quem já casou, quem já fez um alambamento, um pedido, não é? Pode nos responder isso muito rapidamente. O facto de levar 200 mil kwanzas numa carta de pedido, levar um conjunto de tributos a outra família, não pressupõe que tem dinheiro que sobra. Não, atenção, não significa que tem dinheiro que sobra. Muita gente faz o casamento, dá a festa de casamento, mas ele depois está endividado. Mas não, está errado, mas atenção, as pessoas não podem parar a sua vida. As pessoas não podem parar a sua vida. Em termos de gestão, acha
Acha que este Não, posicionamento... eu penso que as comemorações fazem parte da vida. Aliás, eu penso que as pessoas trabalham para, não é, terem felicidade. E a felicidade é um sentimento que depende de um conjunto de elementos. Por exemplo, assistir jogo é dar-nos felicidade. Quantos de nós saímos de um programa, de algum lugar, vamos correndo para casa para assistir o jogo? Mas isso ganharíamos o quê? Olha, você está a pagar a ZAP, e tem dificuldade, por exemplo, de comer. Temos muitas pessoas a fazer isso. Mas não acha que devemos estabelecer prioridades? Vamos lá trazer aqui, por exemplo, o governo tem N prioridades. Nós sabemos o que é prioritário. O governo tem N prioridades. Mas permitam-me terminar. Eu vou já terminar. Mas em termos de prioridades, Dr. Samora. Não estou nada. E permita-me, os doutores agora estão a imitar uma técnica que foi utilizada no momento. Portanto, Claudemir, é verdade que é verdade que nós temos as nossas dificuldades, mas eu tenho que lhe dizer claramente, as pessoas não vão deixar de comemorar. Nós temos que continuar a comemorar, isso faz parte da vida humana. Não acredito eu que exista um país que não comemora a sua independência. Nós estamos a comemorar 50 anos de independência e faz todo sentido que o governo faça um programa nesse sentido, e está de parabéns o presidente João Lourenço a trazer efetivamente uma dimensão concreta em relação vai custar um valor Não, e vai custar um valor, e isso não está a impedir que o governo assista a outras áreas do setor público, não está a impedir que o governo continue a apostar na educação, na saúde, nas infraestruturas. Aliás, estamos a falar do corredor do Lubito, estamos a falar de hospitais que existem. Aliás, diz-se mais, nas comemorações, atenção, as comemorações dos 50 anos de independência também serão feitas inaugurações, construções, ou seja, investimento. O governo está a olhar para tudo isso, e isso é muito importante. Vamos construir, mas vamos comemorar, sim senhora. Obrigada, e nós temos Samora. mesmo que comemorar. Obrigada. Bem, doutor Cicato, estamos a ficar sem tempo, agora 14h39 minutos. Doutor Cicato, serão atribuídas medalhas comemorativas a algumas figuras que contribuíram para a independência. Acha que se devia aproveitar este momento para a merecida homenagem, por exemplo, a Olden Roberto e Jonas Malheiro Savimbe, que também se bateram pelo alcance da independência nacional? Claudemir, primeiro para dizer que é necessário que nós, os angolanos, comemoremos os 50 anos da independência. Não importa como vamos comemorar, se é no nosso quarto, se é na rua, se é em algum ponto. Afinal, há 50 anos nós nos tornamos independentes. Depois é que vamos discutir como é que nos tornamos independentes, por onde passamos. Isso é assunto de historiadores. Portanto, os historiadores depois vão fazer cruzamentos de dados para nos apresentar. Eu fico preocupado que a oposição, né? E o Bloco Democrático, né? Por sinal, um partido. O Bloco Democrático não é a oposição? Não, eu estou a dizer a oposição e o Bloco Democrático, Claudemir, se me permitisse. E o Bloco Democrático não é um partido que é tido de intelectuais, um partido que até dá alguma esperança para alguns angolanos. Vir com esse discurso, doutor, você pode tirar militantes do teu partido. Está pensando assim, doutor. Obrigado, doutor Samora. Continue, doutor Cicato, por favor. Eu gostaria. Não queremos surrupiar o seu tempo, por favor. Primeiro é essencial. Portanto, nós, os angolanos, precisamos comemorar o nosso aniversário dos 50 anos. Esses 50 anos envolveram vida, sacrifício e aspirações. Foram grupos, pessoas, partidos políticos, em todo. Portanto, todos se uniram à volta de uma vontade, e essa vontade, bem ou mal, conseguimos-la em 1975. Portanto, dito isto, diga, doutor Cicato, por favor, doutor Cicato, me permita continuar. Me permitem continuar. Dito isto, precisamos então saber como é que vamos comemorar o nosso aniversário.
quais são os recursos que temos e como é que nós estamos em casa. Aqui sim, eu entendo que é preciso definirmos prioridades. É necessário fazer festa? Eu entendo que sim, é necessário. Agora, que tipo de festa? Aí sim é onde vamos discutir que tipo de festa a fazer. Há aqui um dado importante que é preciso relevar. Nós também não precisamos fazer birra sobre o aniversário. Não é necessário. Não, nós precisamos entender que o aniversário mesmo é aniversário. Esse aniversário afeta fundamentalmente os que trabalharam diretamente. Estou a falar da UNITA, estou a falar do MPLA, estou a falar da FNLA, estou a falar da Igreja Católica, da Igreja Metodista, de todos os angolanos que se envolveram. Estou a dizer mesmo de todos os angolanos que se envolveram. Estou a dizer todos, de todos os angolanos. Ou seja, nós estamos, se os colegas me permitirem, por favor, a continuar. Exatamente, continuar. Prossiga. Agora, Prossiga, doutor há aqui uma necessidade também dos angolanos sentarem. Não tem de ser o executivo decidir o que é que vai ser os 50 anos de independência. Os 50 anos de independência não é do partido que ganhou as eleições. Os 50 anos de independência, o que é que eu esperava desses 50 anos de independência? Eu vou pedir mesmo aos meus colegas, por favor, para evitarem conversa de paralelo. O que é que deveria fazer? Era, muito antes, chamar a UNITA, chamar os outros partidos políticos, não é? E, pelo menos sobre esse assunto, deveria haver uma conversa. Com essa ideia, sim. Não, doutor, não, mas permita. Ou a menos que o MPLA já tinha essa ideia concebida. Não, mas o MPLA Do que os outros pensam. Se mas chamem os outros, doutor. A independência não é do MPLA, é de todos. Não, doutor. Doutor, permita. A independência não é do MPLA, é de todos. O MPLA nessa altura é o que está no poder. E, portanto, ele tem sim a responsabilidade de chamar os outros, certo? De chamar os outros e conversar, ou pedir uma opinião sobre como é que gostariam também que pudéssemos celebrar este aniversário. Eu acredito que nem deveríamos até estar aqui a discutir agora quem vai para a independência, quem vai para as festividades ou não. Isso devia ser já há um ano. Há um ano se deveria fazer. Não é esperar pelo convite. Venha se quiser à festa, eu já organizei. Não. Sim, mas é o governo. O facto de ser o governo também lhe dá essa prerrogativa de convidar os outros e opinar que a independência não é dele. Amanhã, sim, doutor, isso já é arrogância. Você é governo e faz tudo. Isso. Pronto, finalize, mas doutor permitindo. Cicato, por favor, finalize. Agora, indo à questão que a Claudimir me faz, em relação ao reconhecimento destas figuras, é verdade. Nós precisamos simbolicamente reconhecer Agostinho Neto, Jonas Savimbi e Oden Roberto ao pé de igualdade. E até esses Sim, quando independentcistas. Doutor, ao pé de igualdade. Não, acho que. Doutor Simba, permita sobre isto, doutor. Eu tenho a dar até aula sobre isto. Não, doutor. Sobre isto eu tenho a dar até aulas. Até aula sobre isso. E eu vou lhe explicar porquê. Agostinho Neto, a luta dele começa nos anos 62. A luta dele é efetiva. Doutor, quando é que Agostinho Neto assumiu a liderança Doutor Cicato, portanto, nem vamos falar sobre isso. Mas ao pé de igualdade, ao pé de igualdade, devem ser reconhecidos. Tanto é que o Acordo de Alvor reconhece-nos em pé de igualdade. Portanto, esses são hoje considerados os pais da independência. Isso não há discussão sobre isto. São os nossos pais da independência. Se não são nossos pais da independência, são os nossos fundadores da nação. Nós não temos um fundador da nação. Nós temos os fundadores da nação. Olha, porque a nação foi fundada num acordo de Alvor. Esquecem isto. Quem estabeleceu os pilares para a fundação da nação é o acordo de Alvor. É o acordo de Alvor. Doutor, se não sabe, é o artigo 4 que fala sobre, que prevê a independência de Angola.
Doutor está a dizer doutor, eu disse sobre isso. Doutor Samora, vamos deixar o doutor Cicato. O artigo 4 diz que a independência deveria ser proclamada pelo governo português, pelo presidente português ou seu representante. Ora, não tendo sido isto, esses acordos da Alvor são... Doutora, acordos da Alvor, estamos a comemorar a independência, doutora. Acordo da Alvor é que nos trouxeram a independência, ponto. Doutor, o resto é conversa da carochinha. Mas o que mais importa aqui é nós precisamos sim reconhecer esses nossos valorosos combatentes. Eu digo simbolicamente porque neles estão a representação de outros vários angolanos. Em Agostinho Neto estão a representação de outros angolanos. Em Jonas Savimbi, os outros angolanos. Em Odene Roberto, os outros angolanos. E, portanto, o reconhecimento deles representa simbolicamente o reconhecimento de todos os angolanos. Fora disto, é esta conversa de ostracismo de uns que entendem que são eles que ganharam, são eles que devem comer sozinho. Não, doutor, essa conversa está ultrapassada. Obrigado, doutor Cicato. Não, mas é para terminar mesmo. Eu só quero mesmo terminar com essa adenda. Quero terminar com essa adenda, doutor Cicato. 30 segundos, por favor. Em relação aos custos, é preciso dizer, doutor, nós precisamos sim comemorar, mas nós não precisamos mesmo de nenhuma Argentina aqui para comemorar a nossa independência. Nós precisamos até organizar um campeonato nacional com o Petro, com o 1º de agosto. A menos que o doutor não acredita no teu potencial de Angola. Eu penso diferente. Eu também penso diferente. E, portanto, respeita a minha opinião. Eu quero um campeonato. Doutor, a independência de Angola. Não, a independência de Angola não é da Argentina. E, portanto, eu quero um filho angolano. Eu quero um filho angolano a jogar em prol dessa independência. Será tão... Obrigado, doutor Cicato. Obrigado. Doutor Tsimba, queremos ouvi-lo também. O que é que lhe chamou a atenção? O que é que lhe chamou a atenção do programa apresentado na sexta-feira das comemorações dos 50 anos da Dipanda? Sim, eu estava aqui a reclamar, ouvir também demais os outros é cansativo, porque enquanto os outros estão a falar, eu estou a produzir ideias e as ideias vão se dispersando. Eu, na verdade, vou começar aquilo no diapasão do companheiro Ari. Eu não serei muito radical, aliás, eu sou especialista em relações internacionais, eu procuro sempre medir, não é? Ser um bocadinho mais flexível possível. Porque essa independência, com 50 anos de independência que Angola está comemorada... Agora, enquanto especialista em relações internacionais, qual é o significado que tem... qual é o significado que tem a presença de um ou outro país? Doutor Samora, na comemorações, sim. Entendi a questão. Permita-me, doutor Samora. Sim. Eu ia perguntar qual é o significado que tem a presença de um ou outro país numa comemoração de independência, para o caso de Angola. É importante. Sobretudo os africanos e também os portugueses que estavam cá. Exato. É importante para alinhar a amizade dos africanos, porque as lutas que levou à independência dos países africanos foram alcançadas. Agora a África tem outras lutas e essa união dos países africanos deve continuar. Estamos agora na luta do desenvolvimento sustentável, na luta para a energia e água para os povos, é importante. Então, digamos assim, seguinte, eu não sou muito radical nas palavras, não é? Eu admiro aqui o companheiro Ari, é muito radical e eu gostei da sua forma de pensar, mas eu tenho outra forma. Independência é independência, não é? Independência é independência. Nós, quando saímos no caso dos nossos pais, vamos construir a nossa casa, nos sentimos totalmente bem, às vezes nos arrependemos, na casa do pai estava melhor, mas depois recuamos, sentimos, não, agora sou autodeterminante. O que é que nós ganhamos na independência? Nós ganhamos a autodeterminação, somos livres, conseguimos expor e fazer sentir, né, aquilo que é a nossa vontade a nível internacional. O problema está no interno, ou seja, a independência nos foi dado ou nos foi concedido externamente, fruto das lutas, claro, mas internamente nós não conseguimos nos gerir. O que é que a gente faz? O que é que deve-se fazer?
Aliás, Kwame Nkrumah dizia, primeiro vamos conseguir as independências políticas, depois econômicas. Nós temos que pensar aqui agora o seguinte, passados 50 anos, em vez de fazermos uma festada, de gastar-se milhões e milhões, devia ser 50 anos de reflexão profunda e buscar aqui, o companheiro Sicacho já vai falar, chamar os outros, pensarmos o país. Porque quem tem 60, 70, imaginemos lá só, a vontade política vem das pessoas também. Quem tem 70 anos no governo, ou 60 anos, ele tem que saber que já não tem mais 50 anos de vida. Então qual é a ganância, qual é a petulância de não sentar com os outros? Porque eu disse, eu sou conciliador. É necessário que chama-se a nação, chama-se a nação, mas antes, não é nem para comer, é para pensar o país, 50 anos. É sentar antes, ir sentando. Chama-se os 3 movimentos, representam os 6 movimentos e a sociedade civil. Porque a sociedade civil também esteve sempre nas lutas. Eu estive num colóquio, deixa eu terminar. Ouvimos. Não, eu não estou a dizer isso. Chama os 3 movimentos de sociedade civil. Eu estive. Não, calma, na altura da independência. Calma. Exatamente. Eu estive num colóquio, mas hoje não vai conseguir me desviar. Eu treinei-me para isso. Não vai conseguir. Eu estive num colóquio à quinta-feira numa universidade, onde estava representado todos os partidos políticos, nesse caso os três, todo, até o Bloco Democrático esteve nesse colóquio. Eu fiz uma pergunta aos independencistas que deviam pedir desculpas primeiro, e eu perguntei a eles, não é, qual é o legado que deixarão, que os partidos, nesse caso, mais velhos, deixarão para novas gerações daqui a 10, 20, 30 anos. O que é que se nota? Nós continuamos a viver nos orgulhos partidários. E outra coisa, eu disse também naquele colóquio, que a luta pela independência não foi apenas pelos 3 movimentos. A Igreja Simão Toco, sobretudo aqui através do próprio seu Simão Toco, não é? Participou. As igrejas, muito mais, a sociedade civil participou, como também tem participado agora em várias lutas sociais que Angola trava. Então, não é bom pensarmos só nos 3. É claro que o poder não devia ficar, não pudesse deixar... Político, sim, os 3. O poder não devia se dar a todo mundo, é claro, devia ser colegial, que pudesse ganhar as eleições que não aconteceram, mas pedir também a eles que pudessem vir a terreiro, pedir desculpa das suas falhas. Porque nós aqui já não estamos num período. De culpabilizar as pessoas. Agora, o que eu devo dizer é o seguinte, quando eu dizia que as comemorações de 50 anos devia se traduzir na reflexão, o que significa reflexão? O que adianta gastarmos 6 milhões de dólares para trazer uma Argentina? Porque as pessoas, quando falam da Argentina, estão vendo aquilo do ponto de vista desportivo e emocional. Estão a estranhar com Messi, é pessoa, e Maradona, que não existe. Deixa que eu termino. A questão é o seguinte, se nós pensássemos, se eu fosse presidente nessa altura, eu diria o seguinte, temos 6 milhões de dólares, mas deixa que eu terminar, não desvia, não minimiza esse discurso que eu estou a fazer, essa minha análise. Porque que acontece? Imagine, Claire Mary. Finaliza. Não, mas é o seguinte, vamos buscar naquilo que é prioritário na vida. O que é prioritário na vida? Se o meu filho fizer anos, posso não dar uma festa, compro livros. É uma forma também de comemorar. O que é que nós podemos fazer? Nós temos 6 milhões para dar à Argentina de graça. Se nós... Não queremos só. Exatamente, o que eu quero é o seguinte. Vamos pegar os 6 milhões e dizer o seguinte. Como é que devia ser? Não, é possível. É possível, sim. Vamos acabar com 6 milhões. Quantas escolas podemos construir em Angola? Não, mas quantas, digamos, coisas concretas, quantas escolas primárias teríamos em Angola? Não é possível, nós fazemos festa. Aliás, então, o que eu estava a dizer é o seguinte. Não é preocupante. Simba, finalize, por favor. A questão, sim, eu disse, eu estou falando como especialista. Eu disse que há vantagem. Não, você quando lhe convém, diz que está a falar bem. Quando não lhe convém, está a falar mal. E eu disse qual a vantagem. Eu estou a ser muito direto possível, muito viril possível. Eu dizia que há vantagens, aí lhe convinha, que há vantagem trazer aqui, não é, chefe de Estado de Angola, para testemunhar e aprofundar.
Exato, não. E também falo do ponto de vista, enquanto especialista, internamente falando, no primado interno, naquilo que são os gastos, é mais fácil. Não, o marxismo é isso. O marxismo é isso. Não, mas os custos e benefícios. Custos e benefícios. Tem que ser. Não. São custos e benefícios. O que é que adianta mandar vir aqui o Messi quando nós não temos escolas em condições e em quantidade suficiente para nossas crianças? A questão prioritária. Os jovens nós já comemoramos. Nós temos nossos músicos nacionais que não recebem 6 milhões de dólares quando são convidados por esses eventos do Estado. Que se nós dermos 6 milhões a um angolano que der, por exemplo, que fazer aqui essa organização de festa, esse dinheiro fica em Angola e essa pessoa poderá investir, não entregar de bandeja e outros custos. Não é verdade, é verdade. Agora, do ponto de vista de vantagens possíveis, é que nós vamos vender a imagem da Angola vindo aqui o Messi. Para tudo há uma vantagem e há sempre uma desvantagem. Mas aqui há maior desvantagem. Há maior desvantagem. Mas ainda assim há maior desvantagem do que vantagem. Então, obrigado. E também o Messi já está na forma. Hein? Obrigado, Dr. Siba. São agora 14h57 minutos, portanto, estamos mesmo a correr, a correr em função do pouco tempo que temos. Vamos ter de ser bastante, vamos ter de ser telegráficos, vamos ter de ser breves quanto às próximas abordagens. O Comitê Central delibera ajustamentos nos estatutos do MPLA durante o Congresso Extraordinário de dezembro. Bem, o debate agora, Dr. Ari, vamos agora começar por si. O debate agora é sobre a legitimidade de um Congresso Extraordinário do MPLA poder aprovar ajustes nos estatutos do partido, estando alguns militantes a afirmar que tal procedimento só poderia ser feito em congressos ordinários. Tal é o caso do aspirante ao cadeirão máximo do MPLA, António Venâncio, que já avançou, já deu entrada do seu pedido de impugnação. Sim, mas antes, só 30 segundos, só mesmo para responder aqui ao Dr. Samora, porque foi dada a ideia de que o Bloco não tem, temos de não evoluir, participou. Dr. Ari Campos, temos de evoluir, é importante isso. Os seus professores fizeram parte, inclusive o Dr. Justino Pinto de Andrade, homem do Bloco Democrático, esteve preso e, portanto, isso não pode ser dito de maneira assim tão leviana, quando nós tivemos precursores que até foram presos em nome desta luta. Teve um tarrafado. E lembro, a questão aqui é que comemorar sim, mas há prioridades. E prioridades eu posso dizer só mesmo este número. É apenas dar 6,46% para a educação. Tá vendo? É ali que nós temos que investir. Doutor Ari, relativamente em relação ao Congresso, por favor. Em relação ao Congresso, eu sempre achei que o presidente João Lourenço, principalmente pela estratégia que adotou logo a sua entrada, não só no partido como no próprio executivo, sempre mostrou que tinha tendências a pelo menos ficar mais tempo do que o previsível no cargo. Por quê? Porque eu penso que o combate à corrupção mal feito sempre foi uma estratégia, né, de tentar criar uma imagem sobre o líder, uma espécie do salvador dos problemas do país. E então acho que isso sempre, pelo menos pessoalmente, sempre me transmitiu essa ideia de que era uma jogada muito arriscada, mas que era necessária para uma estratégia de permanência no poder. Eu não vou discutir muito a questão do ponto de vista jurídico, porque já a questão é um pouco, não vou dizer simples, mas é previsível demais. A questão é clara, é fazer uma alteração contra os próprios estatutos, porque o estatuto do MPLA até é claro neste sentido, em relação às competências do Congresso Extraordinário e do Congresso Ordinário.
Porque a questão é que o Congresso extraordinário é mesmo extraordinário, tem que ser mesmo extraordinário as suas motivações. E tem que haver. E o que é que torna extraordinário um Congresso? É razões objetivas, razões urgentes. Pois, mas os fundamentos que foram apresentados, a questão está ali. É que para ser extraordinário tem que ter fundamentos que obriguem a haver essa urgência. E ajustamentos dos estatutos, isso também tem que ser explicado, né? Ajustamento dos estatutos, quando na prática é alteração aos estatutos, não faz parte dessa exigência. Então, a leitura que eu faço é a leitura que até uma grande parte da sociedade já tem estado a fazer, é uma jogada para continuar direta ou indiretamente no poder. Obrigado, doutor. O que é grave, mesmo porque isto, eu estou com a preocupação que isto, só para finalizar, estou com a preocupação que há pessoas, há seres pensantes de muita qualidade dentro do MPLA, principalmente do ponto de vista jurídico, e que não há uma unanimidade em relação a isto. Então, quanto a esse ajuste. E preocupa-me qual vai ser a reação interna daqueles que não estão com essa tentativa de manutenção do líder. Doutor Samora, há quem diga que, e pegando-me aqui as palavras do Dr. Ari Campos, que seria suicídio para o MPLA se permanecesse, o caso permaneça, João Lourenço como líder do MPLA e caso tente também um terceiro mandato. O que é que lhe apraz dizer? Claudemir, eu penso que aqui vamos a ter aquilo que é mais importante e o mais importante é justamente que o MPLA, naquilo que são os alinhamentos legais e constitucionais que o país tem, está a fazer um congresso extraordinário e isso está previsto nos termos dos seus estatutos. Logo, a partir dali já não temos problema absolutamente nenhum. Outro dado a se reter e muito importante é que o presidente João Lourenço está aqui a fazer um caminho procedimental, vamos dizer, está aqui a ter o elemento procedimental devidamente estatutário. O presidente João Lourenço acha que se tivesse, tal como disse há instantes, a seguir um caminho efetivamente estatutário, pessoas como António Venâncio se levantariam para impugnar? Olha, eu respeito o engenheiro António Venâncio, não é? Engenheiro, provavelmente tem alguma assessoria e se eu tenho... É militante do partido há bastante tempo, já tem uma longa estrada. Não, mas hoje essa questão de ser militante, que a antiguidade é um posto, já se começa a discutir. Militante não, não, atenção, o engenheiro Venâncio tem a importância enquanto militante no partido MPLA que tem, porém isso não lhe transforma no detentor de alguma verdade estatutária. Isso, como qualquer um de nós, não o tem e se calhar nem o presidente João Lourenço assim o encara. Acha que portanto, não tem pernas para andar no seu mas eu penso que, como eu dizia, o presidente João Lourenço está a fazer o caminho mais correto, está a respeitar aquilo que são os órgãos internos do próprio partido. E o engenheiro, portanto, António Venâncio, como militante do MPLA, se calhar devia saber que os partidos políticos têm órgãos individuais e têm também colegiais e estes é que fazem a vida interna política do partido. Doutor Dali Samora, que vislumbra-se aqui já um cenário de bicefalia, Também eu já vou respondendo. Depois da aprovação no secretariado do Burô Político, no Burô Político deve-se submeter os documentos ao Comitê Central e o Comitê Central, obviamente, no dia 25 passado, também aprovou os documentos que devem ser submetidos ao Congresso Extraordinário
extraordinário, dentre os quais não é, os ajustamentos aos estatutos, ajustamentos, alteração, como quiser ser, mas no final das contas é justamente a alteração ou ajustamento aos estatutos. Portanto, alteração porque vai se alterar, ajustamento porque entende-se que se deve fazer ajustamento àquilo que é, de um lado, o interesse do próprio partido, preparando-se para, não é, as eleições de 2027. No meu entendimento, qualquer um dos termos, elas se adequam, no final de tudo vai se ajustar e vai se alterar. Doutor Samora, o que o cidadão quer saber é, o que o cidadão quer saber é qual será esta alteração e o que é que vai mudar com este ajuste que será feito. Eu particularmente tenho que deixar os órgãos internos do MPLA tratarem. Para mim o importante é que as alterações a serem feitas nos estatutos não podem contrariar a lei, não podem contrariar a Constituição. É o mais importante. Logo, não, isso que o doutor Ari está a falar é a completa, quer dizer, eu não poderia usar um termo pior, mas é alguma ignorância naquilo que sabemos que se tem em relação aos estatutos, aos instrutivos, Bom, então se for este o fundamento, eu não conheço, atenção, doutor, eu não estou aqui a representar o partido MPLA, nem qualquer outro, diferente do doutor que está a representar o Bloco Democrático. Eu não conheço os fundamentos da impugnação do engenheiro Antônio Venâncio, mas eu já disse nessa casa de rádio, primeiro porque quer a Constituição, quer a lei, quer os estatutos do próprio MPLA permitem que qualquer um pode impugnar. Logo, ele tem legitimidade para o fazer. Agora, tem legitimidade e competência para apresentar a impugnação. Agora, eu já disse aqui também, se o fundamento for com base de que o Congresso Extraordinário não altera os estatutos, o engenheiro Antônio Venâncio, a partida já é morte súbita dessa sua impugnação. E, ademais, talvez o engenheiro Antônio Venâncio, aliás, como um militante que tem história no próprio MPLA, devia saber que não é a primeira vez que o MPLA está a alterar estatuto em Congresso Extraordinário. Não é a primeira vez. Logo, ele nunca apresentou, por exemplo, uma impugnação, mas esteve sempre lá no MPLA. Agora, talvez é uma questão, me parece mais de querer visibilizar-se de alguma... Eu acho que é uma adenda. António Venâncio sublinha que qualquer alteração feita nos estatutos à margem de um Congresso ordinário constitui violação. Extraordinário, desculpa, obrigada pela correção. Está aqui o engenheiro António Venâncio a tentar dizer que este ajuste que será feito em Congresso Extraordinário tinha de ser somente em Congresso Ordinário. Não, eu posso categoricamente afirmar no conhecimento que tenho, principalmente como alguém que entende, não é, que também entende de leis, que o engenheiro Antônio Venâncio, se foi este o fundamento, está completamente desvirtuado nisso, está completamente errado. O Congresso Extraordinário tem sim competência para fazer ajustamento ou alterações aos estatutos. O Congresso, estou a falar concretamente do partido MPLA, que é os estatutos que eu tive a oportunidade de ler. Ok, obrigada, doutor Samora. Doutor Cicato, muito rapidamente, João Lourenço, a quando da reunião com o Conselho de Honra, desvalorizou as especulações sobre os objetivos da realização do 8º Congresso Extraordinário do partido. Afinal, há ou não segundas intenções? Na política há sempre segundas intenções e é perfeitamente normal. Claudimir, eu aqui do alto da minha ignorância sou daquelas que percebe que é preciso perceber o que os políticos querem dizer e não o que os políticos dizem. E é preciso perceber também entender o que é que os políticos querem dizer, não o que dizem. Muito bem. E o que é que acontece? Está anotado, Dr. Cicato. E o que é que acontece? A vida política tem as suas dinâmicas. Nós hoje temos um líder político, por exemplo, que assume a liderança hoje, que até faz promessas determinadas, mas depois tem uma circunstância ao longo do mandato que a própria circunstância pode lhe levar a tomar outras
decisões à volta. Para isto, basta comunicar, basta informar e basta submeter aos seus para a sua aprovação. Estou a querer dizer o quê? O presidente João Lourenço, quando chegou ao poder, e esta é a minha interpretação, tanto a nível do partido quanto a nível da República, o presidente João Lourenço definiu um alvo, definiu uma linha. O que é que acontece quando foi se deparar com a realidade concreta, até definir um tempo determinado? Para o presidente João Lourenço, era suficiente um mandato, naquela altura, no seu próprio partido. Portanto, este mandato teria sido o suficiente. Mas hoje, pelo que eu percebi, para o presidente João Lourenço isso não foi suficiente. E então, ele começou, não hoje, esse é o culminar do processo. Por isso é que, para mim, é desnecessário uma luta no final. O presidente João Lourenço começou isto quando estendeu o Comitê Central e o Bureau Político. É aqui onde eu digo, é preciso compreender os sinais na política. Portanto, naquela altura, quem quisesse eventualmente contrapor o presidente João Lourenço estava em condições de fazê-lo. Porque hoje o Comitê Central está estendido, o Bureau Político está estendido, criou-se então condições para que o presidente consiga ele próprio tomar decisões várias e até obter a aprovação de grande parte dos membros, mesmo que os outros não concordem, e a democracia isto é normal. Eu estou a dizer o quê? Eu estou a citar, quando diz que está estendido é porque tem mais membros. Sim, tem mais membros. E bem, quando dissemos que temos mais membros, temos que perguntar quem são os novos membros. Os novos membros são jovens, é preciso compreender. São jovens. Acha que estes jovens não seriam capazes de parar e dizer ao presidente que está a caminhar por um caminho que pode depois... Longe disso, e entendendo a vida diária dos partidos políticos, o primeiro requisito é a obediência ao líder, primeiro. Este é o requisito fundamental a nível dos partidos políticos. Mas também, para estes jovens, a sua exceção deve-se também ao presidente João Lourenço. E, portanto, para esses jovens hoje até é uma espécie de uma ingratidão bater logo de frente na primeira esquina em que o presidente João Lourenço decide tomar uma determinada decisão. Portanto, esta é a minha avaliação em relação a isto. E, portanto, quanto à justificação da alteração dos estatutos, o próprio presidente João Lourenço disse, não é a primeira vez que se altera os estatutos num congresso extraordinário. Portanto, estava a fazer lembrar os seus colegas que se há uma violação às normas, então temos feito. E, portanto, meus colegas, se naquela violação anterior não se pronunciar, calem-se para sempre. Portanto, é exatamente isso que o presidente João Lourenço demonstrou, que se há violação, já tem havido. Agora, para mim o que importa, e que para terminar já aqui a minha intervenção também, o que importa ao Claudimir não é tanto a alteração ou não dos estatutos. A alteração destes estatutos ou daqueles outros que foram pode ser feito a qualquer instante dos partidos políticos. Eu sou daqueles que acompanham bem a vida diária dos partidos políticos. Nos últimos tempos, eu não me recordo dos congressos organizados pelos partidos políticos que não se mexam nos estatutos. Salvo uma ou outra exceção. Sabe por quê? Porque os partidos políticos entendem que contextualmente há necessidade de se fazer então a adaptação dos seus estatutos ao contexto em que se encontra. Doutor Cicato, o que é que lhe preocupa? Estava a dizer que não é de todo o ajuste que será feito, mas queremos saber... Exatamente. O que me preocupa, o que é que vem depois deste mês? O que me preocupa são
as reclamações finais. Porque essas reclamações que vêm a seguir, e depois são reclamações que as pessoas fazem assim à surdina e não vêm de modo direto. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Nós ouvimos pessoas a dizer na JMPLA houve fraude. Falou-se aí nas redes sociais e tanto mais. Mas no dia seguinte, quem perdeu felicitou o vencedor. Passou a ideia de que aqueles que reclamaram tanto, não tinham absolutamente nenhuma razão. E então, duas uma. Ou os senhores têm a capacidade de reclamar internamente, apresentem nos órgãos internos e depois podem evoluir para o constitucional, para o contencioso. Ou calem-se para sempre. Não tem sentido estar aqui a fazer tantos alaridos, há violações disso, há violações daquilo. E não tomam uma decisão. Das duas uma. Ou entende que é uma violação de determinada norma. Ok. E então utilizam os próprios estatutos e acionam os mecanismos internos. Claro, vão assumir as consequências. Se essas consequências vai vos tirar dos órgãos do partido ou não, isso já é outra discussão. Mas deixem os órgãos internos funcionar e depois evoluam então para o contencioso se é esta necessidade. Porque eu não vejo, fala-se tanto, para mim, hoje, por exemplo, não deveria ser assunto falar-se do terceiro mandato do presidente João Lourenço enquanto presidente da República. Por quê? A menos que nós temos mesmo o gosto, queremos mesmo só alterar a Constituição para ajustar ao casaco do presidente João Lourenço. E por quê? Porque a Constituição é clara sobre isto. O presidente João Lourenço fez um mandato, fez Obrigado, outro mandato. Dr. Cicato. Obrigada, Dr. Cicato. Dr. Ntsimba, queremos também ouvi-lo a respeito deste assunto. Qual é o seu parecer? Até que ponto este ajuste poderá ou não beneficiar o líder do partido em MPLA, João Lourenço, e de que forma? Sim, nós já falamos disso a vez passada que eu estive cá. Exatamente. E dizíamos também que eu tinha estudado um pouco o estatuto do MPLA. Em que sobre a alteração do estatuto ele diz que o estatuto é alterado no Congresso. Não está explícito se é ordinário ou extraordinário. Agora, vimos também aí as vocações para o Congresso Extraordinário. Está no fundo, são questões interpretativas que acredito eu que o companheiro, ou seja, o camarada deles, nesse caso, o engenheiro Antônio Venácio, deve ter alguma assessoria jurídica, não é? Ou técnicos poderem lhe ajudar. Mas essa é uma questão. Agora, por questões políticas, é uma questão de estratégia do presidente João Lourenço. Nós já, como dizia aqui o companheiro Ari, não é? Já é sabido, não é? É só olhar naquilo que são os sinais que foi fazendo, que o presidente João Lourenço tinha uma tendência, ou tem tendência, de voltar a concorrer ou no partido ou também na presidência da República. Há essa vontade. E as vontades, muitas vezes, das pessoas não podem ser concretizadas em função de normas que existem. Por exemplo, na Constituição nós sabemos que o presidente não pode concorrer a terceiro mandato. Aí não se pode, não é assunto que se diga. Então, no estatuto interno, possa ser que continue. E isso não devia ser também um grande problema para a sociedade. Neste caso, teríamos um cenário de bicefalia. É isto que está a questão da bicefalia, explicar. Embora que nós pensamos aqui no lado negativo, Exato. É isso que se quer no país. Nós queremos que um dia que o presidente da República não seja presidente do partido. Por que há essa confusão? Nós atualmente não sabemos quando é que o presidente sai enquanto presidente do Estado, como presidente da República, ou quando sai enquanto presidente do partido. Mesmo ele próprio, também pessoa, não é? Se calhar falta alguma assessoria mais aguçada, que muitas vezes os discursos desviam um bocadinho daquilo que é a intenção real que se quer. Ou seja, quando o presidente vai a um trabalho do partido, quando faz um discurso, parece ser chefe de Estado. E quando vai fazer um discurso enquanto chefe de Estado, o discurso às vezes tem linhas, parece partidário. Então, essa bicefalia é questão de conflito entre duas vantagens, ou dois interesses aí do partido e do Estado. Mas é preciso chegarmos nesse ponto de que amanhã o presidente seja presidente da República e não ser presidente do partido. Agora, o outro medo que eu volto a falar, que eu falei a vez passada para finalizar, por favor, é que as pessoas não podem ter medo, não é? Que se o presidente João Lourenço continua presidente do partido. Porque o que a oposição deve estar preparada é que, independente também de quem venha a ser presidente do MPLA,
vai perder as eleições, ou que lutem para ganhar as eleições, que se lute para ganhar, para haver alternância. Porque já se provou que o problema do país não está com... Aliás, eu falei, tenho estado a falar, que eu converso com muita boa gente do MPLA. Singularmente, as pessoas do MPLA são boa gente. Singularmente. Se estiveres com o presidente João Lourenço, se calhar eu não conheço, nunca lá estive, nunca conheço à distância, nunca estive com ele. Se conversar com essa pessoa, enquanto pessoa, são boa gente. O problema do MPLA do país está nas decisões colegiais. O que o colégio pensa sobre a direção do país? É isso, porque se eu conversar aqui com o companheiro Samora, é boa pessoa, eu conheço há muitos anos, é boa gente, mas se ele estiver já naquele colégio onde decidem, não sei como que as cabeças viram-se de situação. Não sei qual é a gênese que eles têm, eu estou admirado. Para terminar, só para fazer um esclarecimento no ouvinte que enviou uma mensagem, talvez ficou equivocado nas minhas questões. Aqui ninguém disse, companheiro, vou chamar o nome, Dr. Almeida, ninguém que refutou a ideia de está que... a acompanhar-nos. Sim, está a acompanhar-nos. Muito bem, ninguém, forte abraço, obrigado por preferir a Comercial de Exportar. Exatamente, ninguém refuta a questão dos três elementos que lutaram pela independência. O presidente Agostinho Neto, não é? Encabeçou o MPLA, Jonas Savimbi, a UNIT, Olga Roberta Fenela. Esses são os três timoneiros. Por isso que eu reitero, do ponto de vista da independência, esses são os três pais da independência. Então, eu aprovo aquela ideia de que devíamos ter três estátuas na mesma dimensão, com a mesma estatura, numa área simbólica ou até na Praça da Independência, se quisermos, não é, dessas três figuras. Seria bom, nesses 50 anos de independência, também uma forma de comemorar, só para terminar.